E assim, vocês gostam da ideia de carro elétrico ou vocês são os caras que gostam mesmo do barulho de motor? Então, olha, é controverso, mas eu tive por 7 anos o meu carro de dia a dia foi um Tesla nos Estados Unidos. Porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto, por exemplo, quando eu estava ouvindo tu falar toda essa comodidade do Fusion, se tu andar num Tesla... Eu tô ligado, é outra vibe. Aí é outro nível, porque aí é o seguinte, aí tu bota o endereço e ele dobra a esquina, para na sinaleira. Mas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil provavelmente não. Ele faz hoje ele faz a mesma coisa. Se tu tem um Tesla aqui, ele consegue Ele tá liberado os mapas ele faz aqui? autopilot. Mas, cara, é inacreditável o nível de conforto nesse aspecto de um Tesla, por exemplo. Mas aí, voltando ao carro elétrico, teve um hype nos últimos anos que meio que flopou um pouco, assim. Especialmente da expectativa que migraria tudo para elétrico muito rápido, né? Tanto que vários fabricantes acabaram fazendo muito rápido essa transição e tiveram que voltar. Mas, em compensação... A tendência é os carros serem elétricos no futuro. É muito mais cômodo, muito mais prático, muito mais econômico, é muito mais simples. Então, vai acabar migrando para isso. Só que o tempo de migração ele depende de aceitação, depende de tecnologia, de infraestrutura e outras questões assim. Minha esposa tem um carro elétrico, Jean também, inclusive o mesmo carro, que é o Chevrolet Bolt. Sabe? Cara, eu andei já no carro várias vezes, claro, e curti, cara. Achei bem maneiro, assim. Ele é um carro bem maneiro mesmo, sabe? Porque se for pensar mesmo um carro desse elétrico, de certa maneira, de entrada, ele já tem um torque superior a muito carro a combustão. Provavelmente anda mais que os teus Fusions. Cara, sim, facilmente, na verdade. Então, aí se tu pega ainda mais, vai num Tesla mesmo, assim, cara, o Tesla, o Plaid ali, eles têm 1000 cavalos. Brincadeira. É rojão. É muito rojão. Tu gosta? Cara, fala a verdade. Não. Assim como o Anderson, obviamente, eu comprei um motor rotativo porque me encanta a engenharia das coisas. E obviamente que os carros elétricos são muito fortes. Eu cheguei a morar nos Estados Unidos um tempo e eu tive o Tesla lá também. Então, por que tu foi morar lá? Na época eu saí uma época do Brasil e abri as lojas em alguns países, né? Então eu tive na Colômbia, em Chicago, Taiwan, e eu ficava meio que viajando, fazendo mapas, né? Visitando esses locais e atendendo, assim. Em que época isso aí, que tu tava nos Estados Unidos com esse Tesla aí? Cara, foi logo que lançou o Tesla? Tinha, acho que era 2 anos do Model S, que ainda não tinha o PCND. Ele era 90, 95. Lembra que ele só tinha o Insane Mode? E não tinha... E aí eu lembro que eu paguei uma atualização para liberar o Ludicrous Mode. Não, mas isso foi... O PCND foi só em 2017. Eu acho que era... Mas aí não tinha o PCND. Ele era uma atualização do 90 ou 95. O meu primeiro Tesla foi um P90D em 2016. E aí tu podia pegar com o Ludicrous Mode já. O meu não tinha. Exato. Então era... Não, o meu tinha. Na verdade tinha, o teu já tinha, mas quando eu peguei não tinha ainda. Tá. Esse Ludicrous Mode aí tem Ele baixava 0.2 no 0 a 100. Ele fazia 2.1. Tem a ver com Spaceballs. O filme. Tô ligado. Os caras mais novos não vão saber que filme é esse. No Brasil, o nome dele é Espaçobobos. Tem um louco no espaço. E aí os caras usam o poder da salsicha. Isso no dublado, né? E aí, mas enfim... na época já era um carro, eu tava... durante algum momento, digamos assim, eu descobri algumas oportunidades de ganhar performance numa plataforma específica da BMW. Na verdade, em todos os motores, quando a BMW atualizou a arquitetura eletrônica dos carros. Que era por falta de alimentação. E na época ninguém se tocava nisso, assim. Que baixava a pressão de rail e aí ele desligava a bobina para proteger o motor. E todo mundo trocava bobina, trocava vela, trocava tudo, e ninguém sacou que, na real, ele faltava combustível. Eu, casualmente não, né? Eu fiz umas experimentos. Então, eu comecei a ver que quanto mais álcool eu misturava no combustível, mais cedo ele falhava. Eu falava, cara, essa porcaria aqui não tem nada a ver com ignição. Tem a ver com combustível. E aí eu comecei a botar, tipo, umas alimentação suplementar ali na pressurização, e o troço voou. E aí, na época, eu fui detentor de recordes mundiais, tanto de potência quanto de arrancada, em diversos motores da BMW. E aí isso me fez ser chamado para diversos lugares do mundo para preparar os carros, porque os caras queriam correr e competir com aqueles carros, né? E aí, em alguns lugares, eu abri alguns pontos onde, literalmente, a ACF, que é a minha empresa de performance, tinha as lojas.
E lá na de Chicago, eu acabei tendo a chance de ter o Tesla e foi fantástico. Primeiro, assim, o carro é animal. Qualquer um que ande no carro não pode dizer qualquer coisa diferente. Mesmo o Model 3, que é o de entrada ali, já é um carro fantástico, assim. Pra época era revolucionário. Mas na época só tinha o S. E aí, nos Estados Unidos tem algo que isso é onde eu realmente bato. E apanho por falar isso. Porque os carros elétricos aqui no Brasil estão em igual nível de desenvolvimento e de tecnologia do que eles mantiveram, assim, aumentando a barra cada vez mais. Então são carros muito bons. Tá. Mas infelizmente o nosso país não tem uma infraestrutura nem próxima desses países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. De suporte para abastecer o carro, por exemplo. Para fazer, na minha opinião, ainda ser algo sensato você ter para grandes massas carros elétricos. A menos que você esteja em São Paulo. Em São Paulo é um tanto mais fácil, né não? Não, mas olha só, tem um ponto aí que é importante. Quantos quilômetros tu anda por dia de carro? Bom, eu ando... Depende, mas assim, em geral, sei lá, dá pra dizer 20, vai. Tá, quantos quilômetros tu anda por dia de carro? Eu ando um pouco mais, ando uns 60, 70. Tá. A infraestrutura de carro elétrico para vocês é o carregador em casa. Tá, aí é o ponto onde eu vou chegar. É proibido instalar carregadores no meu edifício. Bom. E agora, inclusive, acabou de sair, corrija se eu estiver errado, mas acabou de sair ali uma regulamentação, parece que numa esfera superior, que proibiram, alguém do CREA, alguma coisa assim, proibiu de que fosse realmente instalado carregadores. Aí atrapalha, porque muita gente... Pra você ter noção, eu não posso botar ar-condicionado no meu apartamento. E assim, quem tá aí no chat pode até falar, mas eu achei que era algo meio que do meu condomínio, assim, eu moro em prédio, né, em edifício. E eu achei que era algo meio que do meu, que embora não é nem tão antigo assim, sabe? Mas uma galera pode dizer que pode compartilhar da mesma coisa. Então, por essa única razão, hoje eu não tenho um carro elétrico na minha garagem, porque eu queria muito ter um. Porque faz sentido pela quilometragem e tudo mais. Daí talvez eu poderia colocar agora que eu tenho um estúdio de gravação lá, um galpão, tudo mais, até com trifásico, então daria pra botar tipo uns carregadores rápidos ali. Faria sentido ter. Mas se eu morasse, se eu não tivesse o galpão, não faria sentido ter, porque eu ia ter que usar um carro elétrico da mesma maneira que a gente usa um carro a combustão, que é parando num posto de recarga rápida e abastecendo. Daí não faz muito sentido ainda. Entendi. Que nos Estados Unidos hoje a infraestrutura da Tesla em específico é fantástica para você usar um carro elétrico como se fosse um carro a combustão. Então, se um dia a gente chegar nesse nível, com certeza a gente vai ter uma popularização dos carros elétricos efetiva. Não adianta vender carro barato. Porque no meu caso tem uma... Ou melhor, não adianta só vender carro barato, né? É importante vender barato também, viu? Eu entendi, cara, porque assim, no meu caso lá eu tenho uma vantagem, como eu moro em casa, a minha esposa usa o carro e põe ele para carregar como se pusesse um celular. Exato. Né? Chega em casa, liga na tomada. Não tem nem carregador diferente. Ela pega o carregador que vem com o carro, liga ele na tomada ali todo dia. E se tu vai deixar o carro parado por 5 horas, tu consegue repor aqueles 70 quilômetros do teu roteiro. O Jean dá sorte que no prédio dele tem carregador e aí ele consegue resolver o problema dele lá. Mas entendi qual que é a dor e ela faz sentido, na verdade. O lance tipo assim... Pelo ponto de performance e de conforto, de tecnologias, o carro elétrico já é tão bom, se não em alguns pontos melhor do que a maioria dos carros a combustão. Tem uma coisa que muita gente tem dúvida e sempre se falou que a durabilidade da bateria sempre é o maior medo, né? Só que olha uma analogia que... Eu vou pegar talvez o cenário dos Estados Unidos, eu não sei o quanto se aplica no Brasil, tá? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se hoje tu tiver uma Mercedes muito cara, assim, tá? Ou no Brasil... e esse carro tem 10 anos de uso, né? Estragar o motor assim de uma maneira que tu precisa trocar o motor inteiro, né? Tu vai na concessionária e troca o motor ou tu compra um motor usado e coloca? Eu acho que eu vou comprar um motor usado e colocar. 99% das pessoas vão num carro desse, porque pega um carro desse que valia R$1 milhão, quando era zero, hoje vale 200, estragou o motor, a concessionária pediria 400, tu vai fazer o quê? Tu vai comprar um motor usado por 50 e vai botar no carro. Só que o que aconteceu? Hoje tu compra a bateria usada. Hoje tu substitui parte da bateria.
Então, por exemplo, assim, quando se fala, porque o preço da bateria equivale a 80% do carro. Se tu for comprar, claro, se tu for comprar na concessionária, mas ninguém precisa comprar na concessionária. E aí nos Estados Unidos tem o direito a reparo, né? Mas isso aí é muito importante também, tá? Porque isso é verdade. Inclusive, hoje o mercado da Tesla para reposição e refurbish de baterias, assim, tem empresas especializadas nisso. Mas no Brasil a gente não tem essa facilidade, porque aqui ainda não é lei isso. Tipo, explica um pouco do que é essa... Nos Estados Unidos tem uma lei que obriga os fabricantes a abrir as ferramentas de reparo para os clientes. Então, tu pode comprar um acesso diário, tu pode comprar um acesso mensal, semanal ou anual para ter uma ferramenta para te reparar. Então, tu pode pegar um Tesla, compra uma bateria usada, desmonta por conta, com o devido cuidado, troca a bateria, entra com um sistema com o laptop ali e programa aquela nova bateria e o carro sai andando. E isso serve para todos os carros, não só para Tesla, né? É uma lei americana que eles obrigam que tem que dar o direito para o cliente poder reparar. E aqui no Brasil as fábricas não têm essa obrigação. Entendi. E eu acho que ninguém oferece praticamente isso, né? Não, pouquíssimos. Na verdade, a gente tem que entrar com VPN para comprar um acesso como se a gente estivesse nos Estados Unidos para quem sabe conseguir fazer isso, sabe? Então, aonde entra esse gancho que o Anderson falou dessa lei lá nos Estados Unidos? Porque daí, beleza, digamos, eu vou dar um exemplo genérico, tá? Mas não vou nem citar a marca, vai. Tá. Digamos que eu chegue numa marca, eu tô com um carro elétrico e eu tô com um problema na minha bateria, tá? Beleza. Daí, por quanto um desmanche vai vender uma bateria usada? Vai vender por preço de lixo. Porque ninguém vai conseguir fazer aquela bateria usada funcionar no meu carro. Porque eu preciso de um scanner a nível fábrica ou concessionário, né, oficial, para pegar e falar para o carro, eu vou botar uma bateria que é de outro carro aqui nesse veículo e tá tudo certo. Pode aceitar ela e pode liberar o carro para andar. Porque se tu só pega uma outra bateria hoje e coloca ali, tu tem que programar ela inteira para aquele carro. Nossa, nunca ia imaginar isso. E aí tu não consegue usar. Então isso é um drama que a gente vive. E isso não é só para carros elétricos, tá? Isso aí é para diversos componentes, inclusive de carros a combustão, tá? Então, isso é, de fato, algo que deveria ser observado ali com bons olhos, Entendi. Porque vai popularizar demais, assim, o fato... Tipo, tu tá morrendo de medo, em teoria, porque tu é uma pessoa normal. Pra gente é meio galho fraco o problema do Fusion, assim, dá problema na bateria, sabe? Porque até é um sistema tão antiquado que provavelmente tu vai entrar com uma outra bateria ali de cara e ele já vai, beleza. Que bom, já fico mais tranquilo. Quando der merda eu já vou ligar pra tu direto. Qualquer scanner normal, hoje, scanner bom assim, tu entra lá, mas não precisa ser da concessionária e tu consegue reprogramar aquilo ali e fazer aquilo ali funcionar. Mas tipo, nos carros de última geração agora, tu não vai conseguir fazer isso. Entendi. E aí tu tem que pegar e levar o carro pra concessionária. Aí tu chega na concessionária com uma bateria usada, aí ele vai virar e falar assim, eu não vou reprogramar. Porque para reprogramar, tu tem que comprar a bateria aqui. E aí? Como é que tu escapa disso? Tá na merda. Entendeu? E assim, tem algum cuidado específico que os caras que têm carro elétrico devia tomar e, em geral, eles não sabiam que eles tinham que tomar? Se é um carro totalmente elétrico, ele, em geral, a bateria dele é muito protegida, assim, em termos de carga, assim, tu não... até aquela questão, não pode carregar 100%. O próprio Elon Musk uma vez fez uma publicação dizendo que isso não é verdade, sabe? Porque, na verdade, tu pode carregar. Então, na prática, num carro 100% elétrico não tem muito. Os híbridos, tem alguns carros que tu precisa... se tu não usar a bateria, eles parecem que descarregam. Até as Ferraris, as 296, tu está tendo bastante... pepino. Tem alguns carros mais modernos que parece que tu tem que manter carregando a bateria. Então tu não pode deixar descarregar ou tu tem que usar. Eu não tenho certeza. Tá. Mas eu acho que os híbridos talvez tenham a possibilidade de não usar a bateria e descarregar. E aí quando a bateria descarrega totalmente, ela pode ela pode danificar alguma coisa assim. Entendi. Mas é basicamente isso. O meu ele é desses que tu não liga na tomada, sabe qual é? Então ele já automaticamente usa ela, né? Ele nunca, inclusive, Tá, pera. Então tem um híbrido.
Ah, não, o Fusion. É, o Fusion. Tá. Achei que tava falando do carro elétrico. Não, o carro elétrico dela lá, tem que ligar na tomada, igualzinho o celular, inclusive. O Fusion, inclusive, a bateria dele, pelo menos no painel, ele nunca fica zerada, sabe? Se eu tiver usando demais e tal, ele já liga o motor a combustão e resolve o problema de outra forma. Mas é isso, é que no teu caso, assim, mas tu tem que usar. No caso de um híbrido é isso. E aí, por que às vezes, tipo, vai dar BO numa Ferrari? Porque o cara não vai usar no dia a dia um Ferrari. Entendeu? É verdade. Então, no teu Fusion, é bom que tu faça essa gestão de bateria e consuma, baixa e carrega de novo, sabe? Depende muito da tecnologia da bateria. Para as mais antigas ali, níquel, cádmio, íon de lítio e tal, cada química de bateria tem, assim, um cuidado diferente. Hoje a gente tem BioID com as Blade, tem, cara, N tecnologias. A gente tá tendo agora as de sal ali, né? Cada semana tem uma notícia nova, é difícil até saber. Bom isso, no fim das contas. Tem baterias, tem novas tecnologias, porque hoje dá para você fazer grandes baterias que dão bons alcances, assim, para os carros. Só que baterias maiores levam mais tempo para carregar. Então, talvez hoje, se a gente pudesse falar onde eles devem estar gastando muito dinheiro, é para conseguir carregar mais rápido, porque daí realmente vai melhorar, principalmente para a galera que não tem uma infra, tipo de ter painéis solares e fazer sentido o custo e tal, que para muita gente não é a maioria. Hoje tem energia solar em casa, tem o wallbox, né, as baterias na casa mesmo, tipo lá tem como é que chama aquela bateria da Tesla? É um power bank mesmo. Assim, tipo um power bank da casa. Powerwall. Tá. E a parede é cheia de baterias ali para armazenar, então isso aí faz muito sentido. Mas só um detalhe, o condomínio nos Estados Unidos não é muito diferente daqui. Eu contratei a Tesla para botar um sistema de telhado solar e baterias na minha casa, o meu condomínio não permitiu. É mesmo? Tá merda, cara. Mas lá tu tem, tipo, estação da Tesla para abastecer rapidão, assim, tipo, meia hora, 40 minutos. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.